Oi, meu amor, tudo bem com você? Continuando o capítulo 5, nós vimos que Snowball era um porco articulado, inteligente, que ele procurava estudar, ele tinha toda uma estratégia, tinha um plano de governo, enquanto Napoleão tentava ganhar as pessoas pela comida. Nós vamos passar fome, então nós temos que trabalhar para garantir o alimento. Quer dizer, qualquer semelhança não é mera coincidência. É sempre a mesma conversinha fiada. E as pessoas sempre vão cair porque sempre vai ter gente miserável no mundo, não é verdade? Bom, então vamos continuar a partir da página 38. Além das disputas acerca do moinho, havia a questão da defesa da fazenda. Era claro que, embora os seres humanos tivessem sido derrotados na Batalha do Estábulo, eles poderiam fazer uma nova tentativa, e mais determinada, de recapturar a fazenda e reinstalar o Sr. Jones. Tinham ainda mais motivos para fazer isso, depois que a notícia sobre sua derrota se espalhou por toda a área rural, tornando os animais das fazendas vizinhas mais rebeldes do que nunca. Como sempre, Snowball e Napoleão divergiam. De acordo com Napoleão, o que os animais deveriam fazer era conseguir armas de fogo e praticar seu manuseio. De acordo com Snowball, eles deveriam enviar mais e mais pombos para incitar a revolução entre os animais das outras fazendas. Um argumentava que se eles não fossem capazes de se defender, estariam condenados à derrota. O outro argumentava que se rebeliões acontecessem em todos os lugares, ninguém teria necessidade de se defender. Os animais ouviam primeiro o que Napoleão dizia, depois o que dizia Snowball, e não conseguiam decidir qual estava certo. A verdade é que sempre concordavam com quem falava em dado momento. Por fim, chegou o dia em que os projetos de Snowball ficaram prontos. Na reunião do domingo seguinte, o tema de começar ou não o trabalho no moinho seria posto em votação. Quando os animais estavam reunidos no grande celeiro, Snowball se pôs de pé e, embora interrompido algumas vezes pelo balido das ovelhas, apresentou suas razões em defesa da construção do moinho. Depois Napoleão se levantou para contra-argumentar. Disse com muita calma que o moinho era uma bobagem e que aconselhava que ninguém votasse a favor da construção. E logo se sentou de novo. Tinha ficado por parcos 30 segundos e parecia quase indiferente quanto ao resultado que iria obter. Diante disso, Snowball se levantou de um salto e, gritando para que todas as ovelhas que tinham recomeçado a balir ficassem quietas, explodiu em um apelo apaixonado em favor do moinho. Até aquele momento, os animais tinham se dividido quase meio a meio em suas simpatias, mas em um instante a eloquência de Snowball os conquistou. Com frases inspiradas, ele descreveu como a fazenda dos animais poderia ficar quando o trabalho sórdido fosse retirado do lombo dos bichos. Sua imaginação estava agora muito além dos cortadores de palha e extratores de rabanetes. A eletricidade, ele disse, poderia colocar em funcionamento debulhadoras, arados, rastelos, laminadores, segadeiras, enfardadeiras, além de dotar todas as baías de luz própria, água fria, quente e aquecimento. Quando ele acabou de falar, não restava dúvida sobre como seria a votação. Mas bem nessa hora, Napoleão ficou de pé e, olhando de soslaio para Snowball, soltou um guincho agudo de um tipo que ninguém ouvira antes. Com isso, chegou lá de fora um latido horrível e 9 cachorros enormes, usando coleiras com taxas de metal, entraram correndo no celeiro, partindo diretamente contra Snowball, que mal teve tempo de fugir de seu lugar e evitar as mandíbulas que se fechavam. No instante seguinte, ele partiu com os cães de seu encalço. Surpresos e temerosos demais para falar, os animais se reuniram junto da porta para assistir à perseguição. Snowball corria pelo grande passo que levava à estrada. Corria como só um porco consegue correr, mas os cachorros estavam em seus calcanhares. De repente ele escorregou e parecia inevitável que fosse apanhado. Mas então se levantou e correu mais depressa do que nunca. Mas em seguida os cachorros ganharam terreno e se aproximaram cada vez mais. Um deles chegou a fechar os dentes no rabicó de Snowball, mas o porco sacudiu e desviou no último segundo.
Então fez um esforço extra e conseguiu uma vantagem de poucos centímetros. Enfiou-se em um buraco na cerca e nunca mais foi visto. Lembra dos cães que as cadelas tinham dado cria, que sumiram? Eles foram desde novinhos manipulados por Napoleão. Como a gente vê hoje nas escolas, né? As crianças sendo doutrinadas a defender o que é errado. Continuando. Silenciosos e apavorados, os animais retornaram ao celeiro. Logo depois os cachorros voltaram. Primeiro, ninguém conseguiu imaginar de onde aquelas criaturas tinham surgido. Mas não demorou para que a dúvida se resolvesse. Eram os filhotes que Napoleão tinha tirado das mães e criado em particular. Apesar de não estarem ainda totalmente crescidos, os cães eram imensos e tinham uma aparência feroz, como as dos lobos. Mantiveram-se perto de Napoleão. Observou-se que abanavam o rabo para ele do mesmo jeito como os outros cachorros costumavam fazer para o Sr. Jones. Napoleão, acompanhado dos cachorrões, subiu numa plataforma elevada onde antes o major havia se posicionado para fazer seu discurso. Anunciou que dali em diante as reuniões das manhãs de domingo não aconteceriam mais. Eram desnecessárias, ele disse, e um desperdício de tempo. No futuro, todas as questões relativas ao trabalho na fazenda seriam decididas por um comitê especial de porcos, presidida por ele mesmo. Eles se reuniriam em privado e depois comunicariam as decisões para os outros. Os bichos ainda iriam se reunir nas manhãs de domingo para saudar a bandeira e cantar animais da Inglaterra e receber as ordens da semana, mas não haveria mais debates. Apesar do choque que a expulsão de Snowball havia provocado, os animais ficaram desanimados diante do anúncio. Diversos entre eles teriam protestado se tivessem conseguido encontrar os argumentos certos. Até mesmo Boxer estava vagamente perturbado. Jogou as orelhas para trás, agitou o topete algumas vezes e tentou dominar seus pensamentos, mas acabou não conseguindo pensar em nada para dizer. Alguns dos porcos, porém, eram mais articulados. 4 leitões na fileira da frente verbalizaram guinchos de desaprovação, e todos os 4 se levantaram e começaram a falar ao mesmo tempo. De repente, os cachorros sentados ao redor de Napoleão soltaram rosnados profundos e ameaçadores. Então os jovens se calaram e se sentaram. Daí as ovelhas irromperam em um poderoso balido de 4 pernas bom, 2 pernas ruim, que continuou por quase um quarto de hora, e puseram fim a qualquer possibilidade de discussão. Mais tarde, Squealer foi despachado para explicar um novo arranjo para todos na fazenda. Camaradas, creio que todos os animais aqui reconhecem o sacrifício que o camarada Napoleão fez ao assumir esse trabalho extra. Não pensem, camaradas, que a liderança é um prazer. Ao contrário, é uma responsabilidade profunda e séria. Ninguém acredita com mais firmeza do que o camarada Napoleão que todos os bichos são iguais. Ele ficaria mais do que feliz em deixar que vocês tomassem as próprias decisões. Mas algumas vezes vocês poderiam tomar as decisões erradas, camaradas. Então o que aconteceria? Suponho que decidissem seguir Snowball e aquele delírio sobre o moinho. Snowball, que como sabemos agora, não passava de um criminoso. Vejam sua calúnia, começaram a inventar coisas sobre Snowball para que os outros bichos se voltassem contra ele. Agora veja só a tática de Napoleão. Ele mesmo ia tomar as decisões, ele mesmo ia ver o que era melhor para os bichos e ia decretar o que foi decidido. Bem parecido com o que acontece hoje, né? Onde vemos que apenas um pequeno grupo manda em todo um país. Não importa a que preço, o que importa é o bolso deles. Pensem, gente. Então é sempre a mesma tática, não importa o lugar em que esse sistema é implantado. Apenas um grupo decide sobre uma nação inteira, não importa a que custo. Continuamos. Ele lutou bravamente na batalha do estábulo, disse alguém. Bravura não basta, retorquiu Squealer. Lealdade e obediência são mais importantes.
E quanto à Batalha do Estábulo, acredito que chegará o tempo em que vamos descobrir que o papel desempenhado por Snowball foi bastante exagerado. Disciplina, camaradas, disciplina de ferro. Essa é a palavra de ordem para hoje. Um passo em falso e nossos inimigos cairão sobre nós. É claro, camaradas, que vocês não querem o Jones de volta, certo? Aquele argumento era irrespondível, era óbvio que os animais não queriam o Jones de volta. Se a manutenção dos debates dominicais poderia favorecer o retorno dele, então os debates deveriam ser suspensos. Quer dizer, debate, falta de debate, censura é a mesma coisa. É o que vemos hoje com o controle da democracia, onde você não pode dizer e nem escrever o que você pensa, que automaticamente Instagram e Facebook apagam seu comentário, as suas postagens. Boxer, que nesse intervalo havia tido o tempo necessário para refletir, verbalizou o sentimento geral ao dizer: seu camarada Napoleão diz, deve estar tudo certo. E dali em diante ele adotou a máxima: Napoleão está sempre certo. Em acréscimo ao lema particular: vou trabalhar mais ainda. Àquela altura, o clima tinha melhorado e o cultivo da primavera começara. O abrigo onde Snowball havia esboçado seus projetos para o moinho fora trancado. Presumiu-se que os desenhos tivessem sido apagados no chão. Todo domingo de manhã, às 10 horas, os animais se reuniam no celeiro para receber as ordens da semana. O crânio do velho major, agora sem vestígios de carne, foi desenterrado do pomar e instalado sobre um toco na base do mastro, ao lado da arma. Após o hasteamento da bandeira, exigia-se dos animais que passassem em fila com modos reverentes diante do crânio, antes de entrarem no celeiro. Agora, eles já não se sentavam mais todos juntos, como faziam no passado. Napoleão, Squealer e um outro porco chamado Minimus, que tinha um talento admirável para compor canções e poemas, sentavam na frente da plataforma elevada, com os 9 cachorros formando um semicírculo em volta deles, os outros porcos acomodados atrás, o resto dos animais de frente para eles, no espaço principal do celeiro. Napoleão lia as ordens da semana em um estilo áspero, e depois de cantarem Animais da Inglaterra, uma única vez os animais se dispersavam. No terceiro domingo após a expulsão de Snowball, foi com grande surpresa que os animais ouviram Napoleão anunciar que o moinho seria construído afinal. Ele não apresentou nenhum motivo para ter mudado de ideia. Simplesmente informou os bichos que a tarefa extra significaria um trabalho bastante árduo. Talvez, inclusive, fosse necessário reduzir as ações. Os planos, no entanto, estavam totalmente feitos, tudo contemplado até o último detalhe. O Comitê Especial de Porcos havia se debruçado sobre o projeto nas 3 semanas anteriores. Estimava-se que a construção do moinho, enriquecida por várias melhorias, levaria 2 anos. Naquela noite, Squealer explicou em particular para os outros bichos que Napoleão jamais fora de fato contra o moinho. Ao contrário, o defendera desde o começo. O plano que Snowball havia rascunhado no chão do abrigo, alegou, fora roubado dos documentos de Napoleão. O moinho era, na verdade, uma criação do próprio Napoleão. Então, argumentou alguém, por que ele tinha falado com tanta veemência contra o plano? Squealer fez uma expressão astuta e respondeu que ali estava a perspicácia de Napoleão. Ele parecera se opor ao moinho simplesmente como uma manobra para se livrar de Snowball, que tinha um feitio perigoso e era má influência. Agora que Snowball estava fora do caminho, o plano poderia avançar sem interferência dele. Aquilo, acrescentou Squealer, era o que se chamava de tática, e repetiu algumas vezes. Tática, camaradas, tática! Saltando de um lado para o outro, agitando o rabicó e rindo alegremente. Os animais não sabiam muito bem o que aquela palavra significava, mas Squealer falava de um jeito tão convincente que os outros acabaram aceitando a explicação sem mais questionamentos. Então veja só, falta de planejamento, falta de estrutura, deixar os outros animais à deriva, na miséria, com as rações sendo cortadas, um pequeno grupo decidindo pela fazenda inteira,
e argumentativas que convenciam os que eram desprovidos de inteligência. Simples assim. A mesma tática, o mesmo estilo, o mesmo modus operandi sempre. Esse é o sistema socialista, e que muitas pessoas não sabem nem diferenciar entre capitalismo e socialismo. Estão arrumando confusão, ficam repetindo, sem saber, na verdade, o que estão defendendo. E não se esqueça, no primeiro comentário tem um link ali em azul. Você clica nele e adquire o seu livro. Tem pessoas que gostam de fazer downloads, de pegar em PDF, mas isso daí é pirataria. Eu acho que, assim como você não gostaria de ter o seu trabalho não remunerado, por que então você acha que um escritor é diferente? Perdeu o seu tempo para escrever, ele doou da sua inteligência, da sua capacidade intelectual, e agora simplesmente você faz um download e não paga pelo serviço? Pensa nisso, tá bom? Beijo, fica com Deus e até o capítulo 6.